Estudo Bíblico Tito 3. Obreiros do bem, salvos pela graça. Os cristãos devem mostrar respeito e humildade para todos os tipos de pessoas, não somente aos governantes e àqueles que têm autoridade, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo nos lembra de nossa conduta passada. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Verso 3. A bondade e o amor de Deus foram manifestos quando salvou os homens pecadores como Paulo e aqueles com os quais Tito trabalhava. Versos 4 a 7. Contudo, essa divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para que eles continuassem na sua conduta pecaminosa. Tito deveria lembrar seus irmãos de que o comportamento deles como cristãos precisa ser muito diferente do passado. Observe que a conduta ordenada nos versos 1 e 2 é diretamente oposta à que é descrita no verso 3. Ao invés de odiar aos outros ou agir com maldade, os cristãos têm que ser pacíficos e gentis com as pessoas, evitando falar mal delas. Uma das acusações feitas contra os cristãos nas perseguições romanas do segundo e terceiro séculos era que eles eram desleais ao governo. Essa acusação era feita porque os cristãos não queriam adorar o imperador. Contudo, os cristãos estariam entre os melhores cidadãos em qualquer país, porque se deveriam submeter voluntariamente ao governo por causa de Cristo. Verso 1, Romanos 13, versos 1 a 7. Ainda que Paulo ressalte a necessidade dos cristãos estarem prontos para fazerem boas obras, versos 1, 8, 14, capítulo 1, verso 16, 2, versos 7 e 14, ele não quer que ninguém pense que sua salvação resultou de suas obras de justiça, verso 5. Somos justificados pela graça através da lavagem espiritual, da qual o batismo é sinal e selo. Verso 5, 1 Pedro 3, 21, Efésios 1, 7, Atos 22, 16, Romanos 6, versos 3 e 4, Apocalipse 1, verso 5. Regeneração é a nova vida que se inicia quando a pessoa começa a ter fé em Jesus. A renovação está intimamente relacionada com a regeneração e significa a transformação total da vida de uma pessoa que tem início quando ela é regenerada. Verso 5. Os versos 4 a 6 contêm a Santíssima Trindade. Não merecemos a herança que nos é dada, a vida eterna. Por nós mesmos, jamais conseguiríamos nos apresentar justos diante de Deus. O ponto principal dos versos 3 a 7 é que a justiça vem somente por meio da graça de Deus. O propósito de Deus em oferecer sua graça aos pecadores não é somente salvá-los do julgamento eterno, mas também fazer deles parte de sua família mediante adoção e, desse modo, herdeiros de suas promessas. Enquanto os cristãos precisam buscar praticar boas obras, precisam evitar discussões tolas e contendas que não edificam. Precisam também ser cuidadosos com os irmãos facciosos. Esses indivíduos devem ser admoestados 1 e 2 vezes, e se não se arrependerem, os irmãos devem evitá-los. Versos 9 a 11. Paulo termina a sua carta a Tito com alguns pedidos pessoais referentes aos seus companheiros no trabalho. Ele pede a Tito para ir encontrá-lo em Nicópolis, onde ele passaria o inverno. Mesmo nessas recomendações finais, ele salienta a importância das boas obras, versos 12 a 15.